Nós estamos conversando justamente isso na série de mensagens na nossa comunidade, o poder de viver em comunidade, onde a gente está trabalhando a visão da nossa comunidade, né? Sim. Construindo justamente isso. Que a pior tragédia, Dani, é quando você está sozinho no meio da multidão. Né? Ser sozinho, solitário no meio da multidão. E igrejas trabalham... Larry Crabb, né, vai escrever num livro, não sei se você já leu, O Lugar Mais Seguro da Terra. Ele trabalha essa perspectiva muito, muito, muito bonita, que a igreja é o lugar onde as cadeiras precisam estar viradas umas para as outras. Mas a grande questão nossa é que nós estamos construindo igrejas que as cadeiras estão viradas para frente. Não há encontro de olhares, não há toque, não há proximidade. E nessa série de mensagens, o poder de viver em comunidade, é justamente isso que nós estamos trabalhando. Olha, comunidade é olhar nos olhos, é conhecer. Eu sei quem é você, eu sei o Daniel, eu sou o Júnior. Quer dizer, conhecer, interagir, porque você está ali, ergueu as mãos aos céus, deu o seu dízimo, deu a sua oferta e foi embora. Aliás, você foi na igreja, mas você não teve comunhão. São duas coisas totalmente diferentes. Então, talvez nós estamos tendo igrejas muito grandes, multidões de pessoas, mas que pessoas que se sentem sozinhas no meio da multidão. Vão para fazer um serviço religioso, mas não partir o pão. Essa é uma diferença. Então, nós estamos trabalhando isso. Até domingo agora a gente vai encerrar essa série de mensagens, trabalhando justamente isso. A gente precisa viver em comunidade. E há um poder quando a gente está em comunidade, né? Há um poder quando a gente está junto, partindo o pão, porque é justamente isso, é o que você vai ver ali na igreja primitiva, né? No partilhar do pão, dia após dia, no templo, nas casas, né? A comunhão que eles estabeleceram uns com os outros. Quer dizer, aquela igreja explodiu. E quando Atos ali vai dizer, versículo 45, 46, vai dizer que o Senhor acrescentava dia após dia os que iam sendo salvos. Uhum. Quer dizer, aí está o segredo. O segredo é o quê? Você viver em comunidade. Que é como se Deus fala assim, não, ali encontrei um povo que vive em comunidade, então eu vou levar a gente para ali. Então, às vezes, a gente fica tanto preocupado em fazer um evangelismo, né? Eu preciso fazer um evangelismo, eu preciso ganhar a cidade de Denver, eu preciso fazer isso, movimentar panfleto aqui, panfleto ali, faz ali, aluga e faz. Isso não tem nada de errado nisso. Mas se nós pensarmos que se nós vivêssemos o partir do pão, a comunhão, sim, será que isso o Senhor não nos faria o que fez lá em Atos capítulo 2? Encontrar uma comunidade onde a pessoa chega e senta e fala assim, uau, eu fui notado aqui, a pessoa me abraçou aqui, uma igreja que estendeu a mão. Você entende? Então é mais ou menos isso. O Jordan Peterson, ele fala sobre essa externalização de propósitos maiores, porque na verdade a gente está com o caos interior. Sim. Então, para fazer sentido ao caos interno, externalizamos os nossos propósitos e alvos, que é o quê? Então vamos ganhar o mundo, vamos salvar, né, as crianças da África. Não que não tenha esse propósito, mas essa externalização de propósitos maiores é o que tapa o buraco interior, que é o quê? Deixa eu só pelo menos não brigar com a minha esposa em casa. Sim. Ou brigar com os meninos. Sim. Ou conseguir achar um emprego onde o meu patrão... Eu estar bem com o meu patrão, ou estar bem com meus funcionários. Esses relacionamentos internos e o caos interno a gente muitas vezes externaliza, né? Para dar mais propósito na nossa vida. E o que cansa a gente no ministério, o que cansa uma igreja é o ativismo. Então nós temos que evangelizar Denver, e aí nós produzimos aquele ativismo, porque não é fácil, né? Gera demandas nossas, né? De fazer para acontecer. Aí você chega no final do dia, na semana você está esgotado. Aí no processo de fazer um evangelismo, 3, 4 irmãos já se estranharam no caminho, já não se entenderam. Quer dizer, aí você termina o evangelismo, precisa apaziguar os corações. Vamos ganhar o mundo para Jesus, mas a equipe evangelística já não está deu problema, né? Mas então, eu vejo assim, eu tenho tentado desenvolver a igreja assim, porque eu creio muito nisso, nessa dinâmica de que nós precisamos viver. Precisamos aprender a partir o pão junto. E isso não é fácil. Esse processo de olhar nos olhos, de estender a mão, de ser igreja, sentar à mesa, não é fácil. Não. Mas é aí que está o segredo, porque a Bíblia vai dizer isso. E o Senhor acrescentava aqueles que iam sendo salvos. Quer dizer, nós precisamos viver mais para que o Senhor derrame mais sobre
a comunidade que vive, né? Então, esse é o processo que a gente tem tentado viver, né? Primeiramente, e transmitir isso para a nossa comunidade. Você está buscando aquele texto aí. Você está falando que esse texto é um texto que, na verdade, é um texto que me pega muito também, porque os cristãos viviam em comunhão, eles ouviam, falavam que eles meditavam nas palavras dos apóstolos dia e noite, e serviam, né, uns aos outros. E nessa comunhão, a cidade reconhecia a união das pessoas e quão diferente eles eram, e Deus acrescentava em seus números. Que muitas vezes eu vejo a igreja fazendo diferente. Eu vejo a igreja às vezes terceirizando o papel evangelístico da igreja, que baseado na igreja primitiva de Atos, o que a gente deveria ter feito é servir uns aos outros, e o nosso amor revela Cristo no tanto que as pessoas agora se atraem. Mas a gente externaliza muitas vezes com o quê? Compartilhe essa live. Manda essa mensagem para alguém que você conhece que precisa ouvir. E essa externalização, eu particularmente eu vejo que tem deixado a igreja meio preguiçosa. Na questão, evangelística, porque não é a maneira correta, por mais que seja uma ferramenta. Ela não deve ser feita mas ela não deve ser usada em detrimento da outra. Ela precisa ser usada complementando a outra, né? E nossa, se a igreja ouvisse isso, eu estou falando isso por causa de algumas coisas, eu já quero deixar uma pergunta para você também. Eu estou vendo um novo trend em algumas igrejas que eu sigo. Algumas pessoas, igreja está se iniciando, e o primeiro ano de igreja, um pastor em particular, ele fazia as lives, fazia tudo, mas ele não postava de maneira alguma, pelo menos o primeiro ano, aonde era a igreja dele. Então, quem queria visitar, não tinha como visitar. Aí ele falava para os membros, você quer que essa igreja encha? Você que chame. Porque eu não vou falar de jeito nenhum onde é que a gente tá. Que para muitos seria, cara, por quê, né? E tem um outro pastor, que também é amigo meu, ele está fazendo onde os primeiros 6 meses, eu creio que ele falou 6 meses comigo, do ministério, nem rede social vai ter. Nada. Falou corajoso, assim, né? Eu conheço ele. Ele é uma pessoa de mais nome também. Então, se ele postar em qualquer lugar, enche a igreja rapidinho. Porém, ele falou assim, esse não é o propósito da igreja. Ele falou, esse não é nem o propósito do que seria a minha até então fama. Não é o propósito disso. Então, eu vejo as pessoas que temem a Deus estão voltando a isso. Voltando a esses princípios mais básicos, né? E voltando à simplicidade do evangelho. A minha pergunta para você ficaria essa: o que é que você vê nas pessoas que... O que é que você enxerga que é a dificuldade das pessoas em construir pontes umas com as outras, especialmente no exterior? Como você falou, a comunhão é importante. O que é que você vê que mais barra as pessoas de ter essa comunhão dentro da igreja e na comunidade que serve? Então, vamos falar do nosso contexto aqui, né, Dani? Acho que onde a gente está estabelecido, né? Infelizmente, né, a gente tem essa, eu coloco isso entre aspas, que não é todo mundo, a brasileira nenhum presta. Já é uma barreira, não é verdade? Os estigmas, né? Os estigmas, né? Os rótulos, né? A brasileira que só quer explorar, né? Levar vantagem. Quer dizer, isso são barreiras que vão, querendo ou não querendo, no nosso inconsciente, vai se estabelecendo. Então, essas pessoas, quando elas vêm para a igreja, elas também já vêm carregando essas barreiras, né? Por exemplo, um pastor, quando sobe para falar de dinheiro, ele quer meu dinheiro também, tá vendo aí? Você entende? Então, tudo isso são barreiras que atrapalham a gente olhar no olho do outro, nos olhos dos outros. Entendeu? Falar, Dani, olha, não, eu não sou isso aí não, cara. Não, vou aqui, vem para minha casa, vou te estender a mão. O que você quer de cota? Não quero nada não, cara. Só quero te ajudar, só quero estender a mão para você, mano. Só ver que você está em dificuldade. Pode abrir o seu coração, mano. O que eu posso te ajudar? Você entende? Então, para a gente construir essa ponte, a gente precisa arrancar esses rótulos, né? Somente falando da nossa região aqui, né? Que a gente ouve, né?
A gente escuta diariamente isso, né? Só você abrir seu Facebook, você vai ver alguém falando mal. Olha, não me pagou, né? Olha, isso aqui não dá... Você entende? Quer dizer, quando essas pessoas migram para a igreja, elas carregam isso. E aí, como a gente está ali lutando, não, gente, isso aqui é um novo... Aqui são novos valores. Aqui é o reino de Deus. Você entende? Então, nós precisamos deixar as armas lá fora. E aqui começamos a construir novas pontes. Claro que você, num processo de construir novas pontes, você vai errar. Pessoas vão errar com você, né? É a igreja de Jesus. E a gente precisa entender isso. Falando aqui na série de mensagens que a gente estava falando, eu comecei iniciando justamente falando sobre isso. Mateus 16, né? Jesus falando, eu edificarei minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mas quando você vai ler todo ali até lá embaixo no capítulo, você percebe que na igreja de Jesus tem um Pedro que fala que, olha, e Jesus pergunta antes, né? O que estão dizendo de mim? Aí uns falam, é João Batista, outros Elias. Aí Pedro levanta e fala, não, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Aí Jesus fala, sobre essa declaração, né? Eu edificarei minha igreja. Ou seja, na igreja de Jesus tem um Pedro cheio do Espírito, mas o mesmo Pedro, se você continuar lendo lá na frente, Jesus começa a falar que precisava padecer, ele fala, não suceda isso com você, não faça isso. Aí o que Jesus fala com Pedro? Arreda-te, Satanás, porque tu não cuida das coisas de Deus. Ou seja, no mesmo contexto, há um Pedro cheio do Espírito e há um Pedro também que é influenciado pelo inimigo. E isso é a igreja. A igreja tem esses ambientes, pessoas que são boas de Deus e pessoas que, num momento ou outro, são influenciadas pelo inimigo. Mas as nossas experiências com essas pessoas más ou influenciadas pelo inimigo não pode determinar o quê? A nossa confiança, porque tem pessoas que têm um Pedro cheio do Espírito no meio da comunidade. E eu preciso encontrar eles no meio da comunidade e construir o quê? Essas pontes que vai fazer com que a gente o quê? Cresça, porque não é impossível, Dani, uma igreja ser saudável, púlpito e ovelha. É impossível. Ela ajuda muito. Mas o que faz uma igreja ser saudável e crescer na fé é os nossos relacionamentos. É os nossos relacionamentos. É por isso que lá em Efésios, Paulo vai dizer, né? 5 ministérios para o quê? Para edificação. Se fosse só não só o pastoral, não. Ele coloca 5 ministérios para edificar o quê? O corpo. Ou seja, é no relacionamento que a gente vai construir. E como a sua pergunta vai dizer, né? Como que a gente faz isso? A gente precisa aqui, no nosso contexto, quebrar esses estigmas. Acreditar que tem gente boa de Deus dentro da igreja. Tem um homem lá que sabe quem é Jesus Cristo como Senhor e Salvador, cheio do Espírito. Tem mulher, tem jovem, tem essas pessoas. Mas também tem o quê? Pessoal ruim. E Jesus nos deixou isso atento. No meio da igreja cresce o quê? Joio e trigo. Joio e trigo. Joio. Mas não arranque, né? Sim. Deixa eles crescerem aí. Quem sabe o joio lá não transforma para trigo, né? Quer dizer, é essa dinâmica de igreja que às vezes as pessoas elas têm perdido. Eu não confio em ninguém, eu não quero relacionar com ninguém. Inclusive, a plataforma online também nos tirou um pouco disso. Não, eu quero ficar aqui online aqui. Quer dizer, não existe, você não tem essa dimensão de sozinho, né? Então, como é que você vai tomar ceia sozinho, mano? É porque virou a ilusão de que eu posso ser igreja sozinho. Não tem. E essa ilusão vai matar muitas pessoas. Já está matando. É porque começou com a fala, eu sou a igreja. Não existe. Né? Eu sou a igreja. Eu sou ela. Aí com isso daí, né? Depois com o avanço tecnológico, tudo é online. Agora a pessoa, tá bom, posso ser igreja em casa agora também. Sim. E isso muito cristão vai enfraquecendo na fé. Como é que eu posso dizer? Na verdade, nem cristãos vão ser, né? Vão se tornar novamente simpatizantes do evangelho. Sim. Né? E não praticantes dele. Sim, e eu entendo que em muitos processos a instituição ela é pesada. Instituição e igreja são coisas diferentes, né? Falando do corpo, você, sim, do relacionamento. Embora esse relacionamento ele precisa acontecer dentro de uma instituição, porque não tem outro jeito, não tem outro caminho, né? A instituição ela precisa acontecer. Agora a grande questão é como que a gente vai fazer essa instituição ser leve a tal ponto que você é mais importante do que a instituição.
isso é o que todo mundo chama de o sistema, né, da igreja. Por que você não está na igreja mais? O sistema me feriu. E muitas vezes eu percebo que os mesmos que falam o sistema me feriu, eles não necessariamente sabem descrever o que o sistema é. Eles só sabem que fui ferido. Né? Essa é a realidade. Você já ouviu o podcast do Rise and Fall of Mars Hill? Sim. Eu tô na segunda ali. No segundo episódio? Jesus. No quarto episódio dali. Vai descendo ali assim. Mas o meu tá dividido lá assim. É aquilo ali. Tá. Aquilo dali, eu creio que todo cristão, todo pastor atual agora, deveria muito ouvir aquilo dali, porque é o retrato da igreja moderna. Sim. Aquilo dali revela exatamente o que o sistema é. E como a gente aprende, né, que a gente pode tirar o que é bom de uma organização, de tudo, né? Tira o que é bom e joga fora o que é ruim. Eu tive a oportunidade de fazer um treinamento de liderança lá na Elevation Church. Sim. Eu estava lá e a estrutura é enorme. Pensa assim, em questão de estrutura ministerial, é de se desejar, é muito grande. Mas uma coisa que eles faziam de forma intencional é como eles serviam as pessoas. Sim. Eu achava isso fenomenal. Porque todo ministério tem os seus dados, né? Como eles medem sucesso ou como eles medem a saúde do ministério. Sim. E dentro disso, um dos fatores que eles mediam entre os líderes é quantas ligações você fez para as pessoas, quantos one-on-ones você teve, né? Sim. Quanto bate-papo você teve com alguém, quanto dos seus discípulos você levou para tomar um café, né? Alguma coisa do tipo. E eles tinham esses dados, essas medidas para medir, porque se a gente for ver, eu vim da Faith Church, né? Então lá a medida era bem diferente, que é muito que o sistema usa. Que são os números, né? Quantas pessoas estão no culto, quantos membros tem na igreja, quantos desses membros estão indo no culto de domingo e em uma reunião semanal, né? Como um grupo familiar, um culto do meio da semana. Mas isso se perde porque é exatamente aquilo que fere as pessoas, porque esse sistema é o que acaba ferindo, porque você se torna somente um número no sistema.